Salve, salve, fã da velocidade! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Chegamos com mais um Pelas Pistas, o podcast mais veloz da internet brasileira. Chegou o dia de repercutir tudo sobre o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, sobre tudo o que aconteceu em Interlagos, até o que aconteceu fora de Interlagos, que a gente vai falar também aqui no programa de hoje. Ainda bem que vocês não estão vendo o que está acontecendo do outro lado da mesa, viu? Que segura a câmera aberta aqui, ó, do lado, então, pelo amor, nem mostra até agora. Sorte sua que está ouvindo nas plataformas de áudio aqui, o nosso programa. Ó, já tá pronto aqui, ó. Qualquer coisa, já tá on standby aqui, tá? Depois, eu que não sou profissional, né? Mostrando até... Pois é, a festa da vitória foi muito boa depois do grande triunfo de Max Verstappen no Grande Prêmio do Brasil. Vitória que praticamente encaminha ali o tetracampeonato pro Max Verstappen. Prova que teve muita disputa na pista, teve questões ali envolvendo direção de prova, claro que a gente vai falar no programa de hoje, toda a repercussão também do evento Interlagos e muito mais do mundo da velocidade. Então você já sabe, like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com todos os fãs de velocidade que você conhece e até aquela pessoa que gostou da corrida, não acompanha a Fórmula 1 regularmente, não acompanha automobilismo regularmente, compartilhe com essa pessoa porque vai gostar também aqui de saber a nossa análise, a nossa opinião sobre os principais assuntos. Turma da Zapping também, sejam sempre bem-vindos. Aos nossos membros queridos que nos ajudam aqui, tem conteúdos exclusivos, também acesso antecipado. Você pode ser membro do Pelas Pistas ali ao lado do nosso canal do YouTube, tem ali Seja Membro, e você vai ser sempre realmente bem-vindo aqui com a gente. Time completo, não tão completo, não tão 100%. Foi boa a festa, hein, Nelsinho? Tudo jóia? Mas eu tô aqui, compareci. Não, sim, isso é importante. Cris falou, não, vem outro dia. Eu falei, não. Uma hora e sei lá quanto que deu, que eu vim me segurando no Uber até aqui. Mas estamos aqui pra... Então aqui, foi boa então a... Não foi rock and roll. Imagina se fosse. Como me falaram na época do Emerson, nos Estados Unidos. Aquela resposta não convenceu muito, né? Não, é que assim, eu sou fraco pra bebida. Tá. Né? Eu tava sem beber faz um tempo e aí... Entendi. Acho que... Okay. Acho que é mais eu que sou fraco pra bebida mesmo. Entendi, não é que a gente pulou do 10º andar ou nada assim, né? Ok. Beleza, tudo bom, Christian? Tudo jóia? Tudo ótimo. Tudo certo aí? Inclusive, até dividi uma cerveja com ele logo depois da corrida. É que ele pediu carona pra ir embora, eu falei, Calma, só deixa eu pode... terminar de falar. Porra. Daí, 2 moçoiros responsáveis. Sim. A gente não voltou conduzindo o veículo Lógico, motorizado. não, Quem exato. voltou guiando o carro foi a Patsy. A esposa. Primeira dama. Opa! Muito bom, muito bom. Inclusive, o Christian tá mais soltinho. Eu encontrei o Christian num evento na quinta-feira. Ele tava bebendo também? Também não. tava bebendo. Não, mentira. Brindamos uma cerveja juntos. Sério? Sério. Só que lá foi sem álcool, né? Falou, Zero álcool. Estávamos dirigindo. A minha eu falei, você vai pegar carona com a gente, mas vai tomar uma cerveja comigo. Tá ali, realmente, o evento do Christian, que ele estava lá fazendo uma aparição no evento ali da McLaren. Então foi muito realmente bacana. Zero álcool, Estrela Galícia. Foi muito bom. Então, Bem boa também. Opa, muito bom. Ali. Não tava dirigindo, então falei, também não vou abusar. E aquela coisa, se você bebe, não dirige. Se você dirige, você não bebe. Se você for beber Não e grava... não dirigir, nos convide. Ou se você beber, também não grava o programa no próximo dia. Também. Abusa. E daí a última deixa é, se você for pro rock and roll, chegue aqui segunda de manhã pra gravar o programa com a gente. Não é isso. Que é o teu caso. Agora não Hã? gostei. Corpo, só a alma que ficou em outro lugar. Vamos lá, turma. Vamos falar porque foi uma prova realmente impressionante. Foi muito bacana o Grande Prêmio aqui em Interlagos, mais uma vez, representando, entregando tudo aquilo que a gente gosta numa corrida, com muitas variáveis. O que vocês acharam? A visão geral ali, antes de entrar nos eventos específicos. Geral. Antes de mais nada, sinceramente, no fundo do coração, eu gostaria de dar os parabéns pro público brasileiro e pros fãs apaixonados da Fórmula 1. Porque aquilo que eu vi no sábado à tarde, eu fiquei impressionado. Meio-dia, rolando a corrida sprint, tempo bacana, tudo em ordem. Daí a hora que começou a piorar o tempo, e daí veio aquela chuvinha mais ou menos, né, que acabou sendo uma chuvinha gigante,
A moçada não saiu da arquibancada. E todo mundo ficou lá esperando. Será que vai ter classificação? Será que não vai ter classificação? Finalmente, a direção de prova resolveu transferir a classificação para domingo, que, diga-se de passagem, eu acho que eles tomaram a decisão correta. E o pessoal lá até no final. Chegou domingo de manhã, a gente foi para a pista cedinho para ver a classificação. Ou seja, saí de casa, sei lá, 5:30 da manhã. Combinamos de pegar a nossa van saindo lá do Tangará, era, sei lá, 6:10. A gente pegou mais trânsito chegando na pista às 6:30 da manhã do que todo mundo que estava chegando às 10 para ver a corrida. Ou seja, de novo, às 6 horas da manhã, estava todo mundo firme e forte. Então, ó, fãs vale apaixonados, a pena lembrar parabéns. também dos fãs que muita gente teve muito problema para entrar na pista. Não, então esse é um detalhe que... Então, mas isso daí ele vai falar daqui a pouco, só que é outro problema. Eu tô vindo aqui para dar os parabéns para todo mundo, porque... E é o mesmo fã, tipo, é o cara que chegou ali, que tomou a chuva, que tipo, demorou um puta perrengue para entrar também na pista. Isso também é algo que tem que valorizar muito a galera que é apaixonada mesmo. Parabéns. Eu acho que do que o Chris falou, que a categoria, que a Fórmula 1 tomou a decisão certa de passar a classificação para domingo, acho que eles não tinha nem escolha, né? A drenagem lá da curva 4 do lago... A drenagem também estava escurecendo, né? Mas assim, pela chuva até daria para fazer a classificação. Mas teve um problema de drenagem, depois que eles reasfaltaram a pista, que tinha meio metro de água no lago ali. Não dá. Tem vários vídeos, todo mundo acompanhou no Instagram... Eles passando com picape, né? Passava, voltava, passava. Péssimo. E falando em pista, né? Eles recapearam a pista inteira e ficou realmente, palavra dos pilotos, a pista mais ondulada do ano. E eu não tô falando só de autódromos, não. Pista de rua e autódromos. Das 24 corridas, a pista mais ondulada que tem. Uma pena, porque... Bom, tudo bem. Para quem está assistindo, essa parte não faz diferença, né? Mas eu tenho certeza que o promotor, ou enfim, ouviram bastante da categoria. E aí, problema de drenagem, tem que passar a classificação para domingo de manhã. E, como você disse, né, Thiago, o acesso da pista, eu não sei, honestamente, eu não posso falar se tinha mais gente cedo do que anos anteriores, mas tem amigos meus que mandaram mensagem, que fizeram questão, tem que falar alguma coisa, porque é muita sacanagem. Também. Eles vêm na Fórmula 1 há 15 anos, todo ano, falaram que esse ano foi, assim, brincadeira, o que foi desorganizado. É óbvio que essa confusão de passar a classificação para outro dia e tal, causou um tumulto um pouco a mais. Porém, sabe, a Fórmula 1 tá correndo no Brasil há 40 anos, sabe? Estamos em São Paulo, não estamos numa praça nova... Se fosse correr, sei lá, a primeira vez em Brasília ou voltar para o Rio de Janeiro. Não sei lá. Tá em Interlagos há 30 anos agora seguidos, né? Desde 90. É sacanagem com o público, depois de tudo que eles passaram, chuva, calor, frio. Eu cheguei na pista, eram 7 horas no domingo, na manhã. Cara, a fila... Eu não conseguia ver o final da fila. Teve gente que perdeu a classificação. Muita gente. E assim, nos outros dias também, na sexta também, no sábado também, foram... Não, falaram que eram 8 catracas. De 8 a 10 catracas nos acessos. Pra entrar, quantas pessoas ali depois do portão 7, ali em cima? Cara, ao todo foram... Os 3 dias foram 291 mil pessoas. Foi um novo recorde. De Interlagos, assim, no acumulado. Então, chutando... Gente domingo, dentro, na arquibancada. Sim, e às vezes pessoa que vai 2 vezes, então conta como... O público acumulado. Então, brincando no sábado e domingo, deviam ter 100 mil pessoas. Eu ia falar, no domingo, talvez um pouquinho menos que 100 mil pessoas. 80, 90 mil pessoas. Você acha eu acho menos? Que sim. Não, porque sábado estava lotado também. Inclusive, é o começo do nosso programa aqui. Eu abri dando parabéns para todo mundo que, quando caiu a chuva e foi atrasando tudo, eu... Não acredito. Você vai arredondar, então, 100 mil pessoas por dia. Por dia, exatamente. Mas é uma falta de respeito com o público. Tem que ser ajustado com mesmo. os fãs, assim, eles, obviamente...
Eu posso até reclamar de até outras coisas dentro da pista, por exemplo. Mas, cara, comparado com o que eles sofreram, eu sinto até vergonha de ficar reclamando. Por exemplo, quando a gente saía de carro, a gente parava o carro dentro da pista, para sair do carro de dentro da pista, demorava... Sair do autódromo, tá? Tipo assim, descer do paddock, entrar no carro no estacionamento e sair da pista pelo portão 7. 1h30. 1h30. Então, assim, beleza, isso aí não é nada comparado com quem enfrentou a entrada lá nas catracas lá fora, mas... Perdeu evento, perdeu corrida, é ruim sacanagem, é muita falta de respeito, então acho que tá de parabéns todo mundo que enfrentou aquilo tudo, ficou... Isso só mostra o tamanho que a Fórmula 1 tá, né? E sem brasileiro. Imagina se tivesse um brasileiro correndo. Se tiver o brasileiro e o argentino correndo ano que vem junto, vai ser clima de Libertadores ali. Então, peraí, Thiago, esse brasileiro quer correr em 26, vai correr em 25? Eu acho que vai, né? Você acha que vai? Acho que vai realmente correr esse... A gente já tinha dito aqui que ele era o próximo, que é o próximo brasileiro. Vai ser o Bortoleto. Então, né? Só que em off aqui a gente tava trocando figurinha para saber se era 25 ou 26, né? Agora já tá passando para 25. Na verdade, a gente pediram pra gente evitar de falar, né? Então, por respeito a eles, tudo... A gente tá tratando tudo na condicional. Mas tudo indica, vocês leem entre as linhas, que... Inclusive tinha um boato de que a Audi faria um anúncio na segunda-feira. Muita gente repercutindo, enfim, em redes sociais, a gente viu um monte de coisa. Portais postando. Segunda-feira ontem, a gente tá gravando na segunda-feira hoje, então aquele que a gente grava segunda-feira, mas caso role alguma coisa, a gente faz um plantão especial da confirmação, caso assine. Deixa eu até estar de olho aqui pra ver se... Então não adianta mandar mensagem perguntando se eu tô de ressaca, que quando vocês estiverem vendo o programa eu já vou estar melhor, tá? Vocês falaram do sábado. Bora começar a falar do sábado. Sprint Race, prova legal, também ali bacana, que já teve uma primeira polêmica do fim de semana em relação à direção de prova, mas começando pelo princípio. Acho que tudo caminhava para ser um domínio da McLaren, a chuva acabou atrapalhando, mas a Sprint achei que foi uma provinha bacana. Não, foi uma prova ok. Eu fiquei contente de ver que os carros estão mais próximos do que eu imaginava, né? Tá. Eu achei que a McLaren ia embora e... ficaram todo mundo ali, entendeu? Eu acho que se o Max tivesse passado mais rápido a Ferrari, talvez ele conseguiria ter ido para cima da McLaren. Ou se tivesse sido aquela prova, fosse uma prova mais longa, uma prova normal, eu acho que ele conseguiria ir para cima deles. Mas, cara, isso mostra que, de novo, vai ser muito difícil a gente saber quem que vai ser mais rápido ou quem tem mais chance de vencer em Las Vegas, que é a próxima etapa. Tá muito próximo, as 3 equipes. A Mercedes parece que ela é a única que talvez esteja um pouco mais para trás. Mas das três principais ali, tá muito próximo. Então... Eu acho que o que juntou um pouco mais esse final de semana foi o fato de ser asfalto novo também. Tá. Então todo mundo chegou com um livro sem nada, né? Porque você não sabia que pneu que ia durar mais, que pneu que ia durar menos. E todo mundo ficou extremamente surpreso quando eles começaram a fazer os treinos na sexta-feira, o quanto que a pista estava ondulada. Então, quando ninguém estava esperando tanta ondulação, é óbvio que você tem que tentar mexer no acerto do carro para tentar deixar um carro um pouco mais confortável. Só que às vezes um carro confortável para o piloto não é um carro rápido. Então, eu acho que todas essas variáveis acabou meio que tumultuando até a sprint o final de semana inteiro. É claro que assim que terminou a sprint, mudou tudo, né? Por causa da chuva. Então, daí eles passaram a só andar numa pista molhada, com um molhado constante, né? Ao contrário de muitas outras pistas que chove no momento da corrida, daí acaba secando, mas lá foi molhado o tempo todo. Molhado na classificação também, então daí a gente já estava falando de uma configuração completamente diferente. Sim, a McLaren ainda está superior aos outros, está, mas foi bem apertado a corrida sprint. Agora, claro que tudo mudou de figura com esse resultado na corrida de domingo, mas
Você viu que a McLaren já inverteu a posição dos dois, né? Eu ia perguntar isso. Vocês acharam que a Então. tática da McLaren de inverter, tipo, Absolutamente. na última volta, que seria... Absolutamente. Você concordou, discordou? Não, achou? concordei e volta aquilo que a gente tanto discutiu. Você concordou que fosse na última volta, assim. Vamos esquecer, por enquanto, o virtual safety car. Tá, que deu mas uma que confusão. diferença que faz? Se é na última ou na penúltima? Não, porque eu acho que eles ou deveriam na ter feito última? antes, não na última volta. Pode ser. Talvez tudo- eles pudessem ter aberto mais em relação a... Tudo bem, você outros. pode alegar isso daí, mas eles claramente eles estavam atrás dos pontos. Daí que não vai acontecer agora. Mas eu te faço a pergunta: e aí, na Hungria, será que eles iam chorar por causa daqueles 7 ou 8 Sete. pontos? 7 pontos? De repente eles iam. Não, mas o motivo também é que eles demoraram, que o Piastri tava mais rápido, ele tava puxando o Lando. Mas não sei se ele puxaria tanto. Talvez se eles tivessem, na minha visão, se eles tivessem invertido antes, eles poderiam, tipo, os dois terem acelerado mais. Não, mas se o Piastri estava mais mas rápido. o Piastri era mais rápido. Então o Piastri tinha que ficar na frente para puxar. E essa pista, aparentemente, ela... o Max disse que é uma pista muito boa. Quando Pra você dar sai vácuo. do vácuo, quando você sai do DRS, aquele Tá. trenzinho, você perde muito, entendeu? Então o Piastri ficou puxando o Lando. É lógico. Quando o Max passou, eles já ficaram alerta. Ó, Sim. se ele chegar perto, a gente já troca. Tá. Mas a ideia era tentar abrir. E a única forma de abrir era o Piastri puxar o Lando, porque o Piastri estava um pouco mais rápido. E também, a hora que você sai da junção até você chegar na freada lá do oeste do Senna, não é tão longa que nem a reta do México, mas não é muito mais curta do que a reta do México. E levando em consideração que 1/4 da reta não é um pouco em subida, é muito. em subida. É bastante. Então, sim, voltando àquilo que o Max tinha comentado com o jovenzinho de ressaca aqui, sem dúvida, faz uma diferença grande. Eu já tinha andado em Interlagos de carro de passeio, de teste, de carro, alguma coisa, mas eu só tive noção realmente quanto é inclinada aquela junção um dia que eu fiz uma prova de bicicleta. Nossa senhora, pra subir aquele negócio... E não é que depois você desce direitinho. Você... Não, fica meio plano, fica desce meio, ainda pouquinho, dá uma daí embarrigadinha sobe, de novo. exatamente. Nossa senhora, sofri aquele dia. Mas uma coisa que chamou muita atenção foi na hora da troca de posição da McLaren na sprint. Que teve o safety car virtual por causa do Hülkenberg, que ficou parado lá. Eu até comentei no Twitter, falei assim, pô, que sorte a McLaren conseguiu trocar. Na hora que eu falei, que sorte, nossa, começaram a chover mensagens. Não é sorte, foi manipulado, porque fizeram de propósito, esperaram trocar o tempo, não sei o que lá. Aí eu falei, pô, deixa eu voltar tudo aqui. Comecei a ver pelo F1 TV. 1 minuto e 56 foi o tempo em que apareceu a bandeira amarela até realmente chegar o virtual safety car. Realmente achei um tempo longo, 1 minuto e 56. Mas... nesse 1 minuto e 56, o carro do Hülkenberg se mexeu umas 2, 3 vezes, eu tipo, meio que, será que vai, não vai, vai, não vai? Eu acho que por isso que a direção de prova demorou para soltar o safety car virtual. E era um ponto da pista em que tinha meio que uma agulha ali depois do bico de pato. Então talvez não fosse um ponto tão perigoso para você realmente neutralizar uma prova e parar a corrida. Ok, depois ele saiu do carro, estava fora do carro e ainda não tinham dado o safety car virtual. Eu acho que eles demoraram um pouco, mas para tomar uma noção, o Max reclamou em relação a isso no treino, no Q2 do quali também, que demoraram 40 segundos para dar a bandeira vermelha depois a batida acho que foi do Stroll, que eles reclamaram em relação a essa demora. Vocês acharam que realmente demorou bastante ou, tipo, nunca é fácil uma decisão em termos de você acionar um safety car virtual? O que vocês acharam desse... Bom, a da corrida de sábado, não sei, não tem muito o que falar. Não sei se eu vi nada fora. Eu tava vendo a corrida também com um monte de gente, um monte de convidado, também não conseguia prestar tanto. Tava vendo a imagem, mas não tava ouvindo muito bem o que tava rolando. Então... Eu era um dos convidados. Hã? Eu era um dos convidados. Era difícil prestar atenção ali, que a gente queria ver o carro passando na pista, aí via a TV, um monte de gente, enfim... mas da classificação, eu acho que, lógico, o Max ficou puto aquela hora, né? Que xingou de tudo ali no rádio. Mas eu acho que, assim, é lógico que ele queria poder ter terminado a volta.
Mas ao mesmo tempo também a Red Bull arriscou muito deixando pro final da tomada, né? Ela devia ter garantido alguma coisa ali. Até porque, assim, eu entendo as equipes pequenas que talvez esperem até o final, porque eles têm que encaixar aquela volta perfeita no final para tentar passar pro Q2. Mas no caso do Max, carro bom, ele é confiante, ele é bom na chuva. O que custava sair um pouco antes e fazer uma volta, né? Será que eles... A não ser que eles não tenham essa confiança toda, porque os carros estão todos muito parecidos e não queriam maximizar a chance de ir pro Q3. Mas mesmo assim, eu achei muito arriscado deixar pro final. E aí aconteceu o que aconteceu, né? Enfim. Mas vocês acharam, por exemplo, que demoraram para tomar as decisões ou não? Porque isso é um assunto que... Esquece, por exemplo, o piloto, alguém que teve a volta, assim, por exemplo, 1 minuto e 56 para aquele virtual safety car e os 40 segundos do Q2, se realmente uma decisão... Até você, Cris, que trabalhou já em torre de comando. Eu acho que são duas situações bem distintas, né? Porque a primeira, a gente tá falando de uma pista seca, né? Então, a chance de acontecer um acidente em cima de um acidente é muito menor numa pista seca do que numa pista... E na curva mais lenta do circuito. Exatamente, você falou tudo. E a segunda era um quadro... sei lá, crítico. Claro. Qual deles? Na segunda, a hora que jogaram isso lá no Q2. Exatamente. Então era bem mais delicado de você tratar a segunda situação do que você tratar a primeira situação. Voltando à tona isso que você tinha comentado, até você que já trabalhou com isso, e realmente a última coisa que a IMSA quer fazer é jogar uma bandeira amarela. Jogar uma bandeira vermelha. Então, a gente, quando acontecia alguma coisa, ou acontece até hoje, é que eu não estou mais lá hoje em dia, mas a gente analisa rapidamente qual é a situação e daí você toma uma decisão, vale a pena correr o risco ou não vale a pena correr o risco? E muitas vezes o que se faz é, por exemplo, o carro escapou na curva 2. Então... tá no meio da classificação, ele escapou na curva 2, olha quem foi o último que passou pelo incidente, deixa ele completar a volta inteira, ou seja, dá uma chance para ele, e daí... Se não for um risco... Se não for um risco, exatamente. E daí logo depois joga a bandeira vermelha. Isso é um procedimento, por exemplo, adotado... Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Tanto na IMSA quanto na Indy. Então, tenta ter um pouco de jogo de cintura. E não, o carro escapou, bandeira vermelha. Ou o carro escapou, bandeira amarela. Entendeu? Seja lá qual for o caso. Claro, avaliando a gravidade do... Avaliando a gravidade lá da situação. Então, nesse caso, é muito fácil você criticar do lado de fora. É bem mais difícil você tomar uma decisão na hora que você está lá dentro, principalmente visando a decisão correta. Porém, uma coisa, eu concordo com o Júnior. A Red Bull, eu acho que arriscou um pouco demais, porque eles têm uma margem. Eles têm uma margem da velocidade do Verstappen, eles têm uma margem que o Verstappen, no molhado, está numa zona de conforto gigantesca, e eles têm a margem que o carro, de repente, não é o melhor carro, mas é um carro competitivo. Então, a chance deles estarem fora era muito pequena. E aí eu coloco mais a culpa na equipe do que uma situação de, por exemplo, direção de prova que realmente levou muito tempo para jogar uma bandeira vermelha que daí acabou alterando o resultado. E só para finalizar isso daí, se fosse no Q3, aonde você tem que estar com tudo perfeito para você brigar pela pole, é uma situação diferente daquilo que era no Q2. Mais um motivo porque a Red Bull deveria ter soltado o Max um pouquinho mais cedo. Não, bacana isso. E até pegar um outro exemplo, só para ilustrar uma outra situação que aconteceu recentemente. No México, nós tivemos um acidente na largada. Aquele que teve o Tsunoda... Com o Albon ali na largada do México. E o cameraman. E o cameraman também ali. Cameraman. Do momento em que acontece o acidente até o acionamento do safety car, e assim, todo mundo viu que foi um acidente na largada, foram 40 segundos também. Eu voltei a corrida e eu contei da hora do acidente até o safety car. Então também foram 40 segundos a decisão da... Thiago, eu acho... Não, só para ilustrar assim, uma situação, tipo, às vezes porque... demoraram tanto. Um outro exemplo também de Mas não tempo. É tanto, é que a gente fala 20 segundos, 30 segundos,
o tempo passa rápido. E às vezes entre você comunicar com 2, 3 pessoas que estão lá, e aí, o que a gente faz? Faz isso, olha para os carros, aonde eles estão, vai mudar isso, vai mudar aquilo. Passou já 15, 20 segundos. Então, não é, o cara bateu, aperta o botão. Sim. Calma, só se fosse de uma gravidade absurda. Mas se é de uma coisa que dá para... The show must go on, entendeu? Você não pode ficar apertando o botão por qualquer coisa que aconteça, senão não tem corrida. A do Grosjean foram 5 segundos, bandeira vermelha. Então, só que pelo amor na hora de Deus, você já viu explodindo. Tá louco, né? Na hora, a gente achou que a gente fosse perder o piloto. Sim. E aquela de Abu Dhabi, de 2021, pro safety car, foram 6 segundos. A do Latifi, que era uma situação também tipo, de prova rolando, tipo, todo mundo espalhado no Só grid. que o carro parou no meio da pista. E o carro parou no meio da pista, exato. Só tô trazendo exemplos porque também muita gente falou assim depois. E depois liberaram o virtual safety car no sábado, logo depois que tava passando na reta e não dava para passar. Mas o safety car, ele é liberado assim, liberou a pista, o virtual no caso, na hora já aperta o botão, tanto que na corrida aconteceu um lance também. Eu acho que qualquer uma dessas situações, às vezes vai te beneficiar, às vezes vai te prejudicar. Então, às vezes você está do lado certo, às vezes você está do lado errado. E como sempre dizia Carl Haas, o meu chefe durante muitos anos, no final do dia a sorte meio que se equilibra, entendeu? Então, uma vez você vai estar do lado certo, outra vez você vai estar do lado errado. É isso, turma. Quero saber a opinião de vocês sobre sprint, comentários, like no vídeo aqui. E vamos falar agora da corrida do Grande Prêmio de São Paulo, o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Max Verstappen, quase uma mão e meia na taça já do tetracampeonato mundial, largando em 17º, conseguindo uma vitória na chuva. De acordo com o próprio Max, a vitória mais impressionante ou uma das mais bonitas, a melhor vitória da carreira dele. Como que vocês viram essa corrida toda ali de 17º para primeiro? O pessoal sempre fala, eu vejo os comentários, muita gente fala, vocês só falam bem do Max. O programa... Gente, hoje vai ser difícil não falar bem do Max hoje, tá? Desculpa. Mas acho um pouco complicado. A quinta corrida da história da Fórmula 1 que o vencedor ganha do 17º para trás. Em 1.121 corridas. Você sabe quais foram as outras? O John Watson venceu 2 vezes, inclusive. Caramba. Ele venceu em Detroit 2082, largando em 17º. E a mais para trás da história da Fórmula 1, que foi Long Beach 83, largou em 22º. Tivemos o Rubinho na Alemanha em 2000, foi 18º. E o Kimi Raikkonen no Japão em 2005 foi 17º. Então a quinta foi o Max. E o Emerson, ele não ganhou a corrida, mas ele chegou no pódio. Quando o teu pai venceu pela primeira vez em Long Beach, o Emerson largou em último em Long Beach em 1980 e terminou em 3º. E foi a primeira vitória do seu pai. Então você vê como que de 17º para trás é algo raríssimo na Fórmula 1. Falar o que do final de semana? Quer dizer, da corrida, né? O cara foi perfeito, né? Largou, foi agressivo, passou a primeira volta em 10º. Tudo bem que tinham 2 carros que não largaram na frente dele. Não sei se vocês querem comentar da manobra maravilhosa do Stroll também. Daqui a pouco. Não, acho que, cara, não tem muito o que falar, né? Ele, de novo, para os haters aí, ele mostrou mais uma vez que ele... Mas a gente estava prevendo isso, né? A gente sabia, do jeito que ele estava bravo depois com o que aconteceu na classificação, eu falei, ele vai vir com faca no dentes e ele vai vir passando por cima de todo mundo e dito e feito, né? Sim, teve um pouco de sorte, né? Acho que o azar que ele contou na classificação contou com um pouco de sorte na corrida. Eu acho que na hora que deu o safety car, eu falei, putz, agora os caras que fizeram pit ganharam o pit. Aí logo depois deram a vermelha. Que liberaram o virtual safety car, que entrou o Russell e o Norris entraram no box. E aí, com a vermelha, obviamente, acho que aquilo ajudou muito ele, né? Será que ele teria vencido se tivesse que passar o Norris e o Russell? Não sei, talvez sim, porque ele estava muito rápido. Depois que ele passou o Ocon, ele virava meio segundo, mínimo, mais rápido que os outros. E
A gente estava conversando ontem e ele tinha uma margem aí de 3 décimos no bolso dele. Por isso que ele fazia volta mais rápido, atrás de volta mais rápido, porque a pista, obviamente, ia secando. E ele estava ali de boa, né? Sem forçar tanto. Tanto que a melhor volta foi a última volta, né? Não, foi um pouquinho antes. Foi, acho que antepenúltima. Ele fez 17 voltas mais rápidas. Tirou da minha boca, era isso que eu ia falar. Então, eu acho que tem um dos motivos também que fez tantas voltas mais rápidas, né? Vamos também ser... Eu acho que nenhum dos carros rápidos estavam ali com trânsito livre, né? McLaren, o Mercedes, Ferrari, estavam sempre numa briga junto com mais gente ali. Então, os únicos carros que tinham pista livre era ele, os carros da Alpine, que ficaram em segundo e terceiro. Que ele até destacou que a hora que o Ocon disparou, o Ocon largou muito bem na primeira relargada, ele chegou a abrir 4 segundos de vantagem no Max, naquele momento. Tanto que na salinha do pódio ele fala, você abriu 4 segundos e não estava chegando. É que a ultrapassagem veio logo depois, na segunda relargada, que ele pegou e aí abriu tudo. Não, ele admite que o Ocon é muito bom na chuva, sempre foi, ele falou, desde a época da Fórmula 3, tudo, ele sempre foi um pouco diferenciado na chuva. Então assim, ele fez tudo que tinha que ter feito. Ele ganhou o campeonato ontem, na minha opinião, sabe? Aquilo lá mostrou que ele realmente merece o campeonato, e que o Norris, entre ele e a equipe, entre o Norris e a McLaren, não vai ser o ano deles e eles precisam step up the game, eles precisam melhorar. Norris precisa ser mais arrojado, precisa aproveitar mais as oportunidades e, enfim, eles como equipe em geral precisam, para ganhar um campeonato, eles precisam melhorar, não tem o que falar. Sabe o que me lembrou ontem? Aquela entrevista do Albon, que, para quem não assistiu, por favor, assista. Ele tentando definir qual que é a diferença dele pro Max. E ele usando aquele exemplo do mouse, lá da sensibilidade lá do mouse. Todo mundo guiou muito bem ontem, porque claramente eram condições difíceis. Só que o Max estava num nível acima de todo mundo, ponto final. Ele era o único carro que conseguiu ultrapassar. Todos os outros... Porque não tinha DRS, né? Então, exatamente. Só que todo mundo estava andando meio que em fila indiana. Sim, às vezes você via uma ultrapassagem ou outra. Algumas boas até. Isso, mas era muito difícil. Agora, se você pegar a média do Max, ainda mais ele largando em 17º e passando, por exemplo, a primeira ultrapassagem, aquela mergulhada que ele deu por dentro do Piastri, lá no S do Senna, o Piastri não tinha nem noção. E ele tava, a gente tava assistindo junto, ele tava uns 2 carros, quase 3 carros. Tava longe. Ele tava longe. A hora que ele se enfiou por dentro... A gente achou que não ia parar. Não, a gente achou que ia bater. É sério. Sim. E lá ele não só colocou do lado do Piastri antes do ponto de tangência da curva, como o carro dele segurou. Ele não teve que soltar o carro e empurrar o Piastri até o lado de fora lá da pista. E por aí vai. Exemplos como esse aconteceram outros, sei lá, mais 3, 4 durante a corrida. Então, ontem, a prova dele, além dele ter sido o ET Mor, né? Todos foram ET, mas ele foi o ET Mor, me lembrou muito daquela entrevista do Albon. Ele estava operando num setting diferente do mouse. Simples assim. Foi realmente um negócio muito bacana essa atuação. Como eu disse, ele mesmo deu uma declaração que foi a sua melhor vitória da carreira. E agora ele encaminha tanto o título mundial que em Las Vegas ele já pode ser campeão mundial. Se ele perder apenas 2 pontos pro Lando Norris, ele já é campeão mundial. E você sabe onde você via isso, Thiago? Agora que você comentou a melhor vitória que ele tinha declarado que foi a melhor vitória, pela expressão dele no pódio. Ele não é uma pessoa tão... Eu não vou dizer que ele é frio, gelado, de jeito nenhum, mas ele é mais contido, digamos assim. E ontem no pódio, a hora que você via aquela imagem dele, ele estava, uau, hoje eu consegui um negócio diferenciado. Ele sabia no íntimo dele que aquilo que ele tinha feito era meio que fora da curva. E o que chamou mais atenção também de tudo isso é... você vê a repercussão de outros pilotos falando sobre ele. Por exemplo, na própria postagem. O Hamilton. O Hamilton postou, o Alonso comentou a foto dele da vitória. E outros pilotos que você vai vendo, sei lá, pilotos de Indy, pilotos de outras categorias, os caras comentando, tipo, o desempenho dele. Pô, o que ele fez hoje é surreal. Isso que eu achei muito interessante, chamou atenção
Que a gente sabe, vocês são pilotos, os caras às vezes não valorizam muito o que o outro fez, mas o cara mandou para outros valorizarem, eu achei isso muito legal. E eu acho que tudo bem, é muito bacana, tudo, mas acho que nem a torcida que tem mania de vaiar ele no Brasil, nem eles conseguiram. Quando ele chegou no pódio, o pessoal... Começaram a gritar, é campeão, uma hora. É. Um amigo tava lá e ele mandou o vídeo. Tanto porque durante quantos anos, toda vez que ele subiu no pódio alguma coisa, o pessoal, os haters queriam fazer confusão, né? Mas nem isso ontem eles conseguiram fazer. Não, foi realmente uma atuação muito bacana dessa disputa, dessa vitória do Max. Como eu disse, está a 2 pontos praticamente de ser tetracampeão. Estão faltando 3 corridas, uma sprint ainda, então realmente está bem encaminhado ali pro Max Verstappen. Se juntaram a um grupo com Sebastian Vettel e Alain Prost, com 4 títulos, ficando atrás de Fangio, do Schumacher e do Hamilton, que tem 7 títulos mundiais. O Fangio tem 5, Schumacher e Hamilton tem 7, mas já está entrando no 1, 2, 3, 4, 5, no top 6 ali de maiores campeões. Você teria gostado ontem da nossa resenha, porque um dos engenheiros que era do Vettel, tava lá com a gente, que agora é engenheiro do Max. E aí eu perguntei para ele bastante sobre o Vettel, o que ele achava, isso, aquilo e tudo. Mas conversa para um outro programa, outro dia. O mundo está me dando razão na minha disputa. Inclusive, eu acho que essa atuação do Max Verstappen foi a segunda melhor da história de Interlagos. Perde para o Vettel em 2012 na decisão contra um tal de Fernando Alonso. Super valorizado. Tô brincando, não me matem. Não me matem, tô brincando. É provocação aqui na mesa, mas... Ó, vai os dois jantar, a luz de velas, eu não quero nem participar desse jantar, eu não tenho nada a ver com isso, tá? Inclusive, a gente teve um episódio pré-Fórmula Grande Prêmio de Interlagos com o Michael Smith e com o Tom Clarkson, que são 2 jornalistas que cobrem a Fórmula 1 há muito tempo. Inclusive, muitos portais pegaram falas da nossa entrevista e publicaram e não nos deram os créditos. A gente agradece por ter assistido, mas lamenta não ter dado crédito, especialmente quando envolvia um piloto brasileiro. Mas a gente tem um segundo episódio com eles, que muita gente curtiu o episódio. Pô, vocês tinham que ter mais histórias. Nós temos um segundo episódio com os dois, que aí vão contar muito mais histórias aqui do mundo da Fórmula 1. Então fiquem ligados na nossa temporada, principalmente temporada pós-corridas. Inclusive tem uma entrevista muito bacana também em breve com o Ayo Komatsu, o chefão da Haas. Também falou muita coisa bacana sobre bastidores de Fórmula 1. Então fiquem ligados aqui no Pelas Pistas. Por isso que eu falo, se inscreva no canal do Pelas Pistas, ative ali o sininho para você não perder nenhum detalhe. Tem muito conteúdo ainda por vir aqui durante, enfim, para sempre aqui no Pelas Pistas. E enquanto o Thiago estiver aqui, né? Porque sem o Thiago a gente não dá conta de fazer. Você vai ficar aqui com a gente. Ficarei. E só para complementar o que você disse, se foi legal o nosso episódio expresso, né, de 30, 40 minutos que a gente soltou na sexta-feira passada, o outro episódio que a gente vai soltar... Não, tem muita história. É muito mais legal. É muito mais legal. É muito mais legal. É muito mais legal. Ó, esse eu acho que a gente mandou bem. É muito mais legal. Bom, outra história muito bacana que nós tivemos nesse final de semana, nessa corrida, foi o pódio Ocon Gasly. Cara, foi muito legal. Eu nunca vi os dois, que eram inimigos se abraçando, comemorando. Deram uma entrevista pra Viaplay, que os dois falaram assim, parecia a nossa época de kart, em que a gente passava frio, ficava na chuva, e agora estamos aqui. Até falaram assim, a probabilidade de um de nós estar na Fórmula 1 era muito pequena. Estão os dois na Fórmula 1. Cara, me arrepia, assim, porque... Mas os dois ainda não bem, se batem muito. Não se batem, mas eu achei legal que, assim... E os dois falando assim, a probabilidade de um estar na Fórmula 1 era pequena, dos dois estarem era menor ainda, e dos dois subirem ao pódio era... Praticamente impossível, exato, numa mesma corrida. Ainda mais com o ano que a gente está tendo, com o carro que a gente está tendo. Então eu achei isso muito legal. E guiaram muito bem desde a classificação. Tipo, eu acho que foi uma das únicas equipes que a dupla não cometeu nenhum erro, tá? O Gasly, do Q2 pro Q3, ele teve mais ou menos a mesma situação do Max, né? Soltaram ele na hora errada, daí deu a bandeira vermelha, daí ele não conseguiu fazer o tempo, porque ele tinha velocidade suficiente para estar entre os 10, e o Ocon tava lá. O Ocon mandou bem o final de semana inteiro. Mesmo largando em quarto, ele não foi para trás na corrida. Ele continuou lá na frente, quarto, terceiro, enfim, acho que talvez... Liderou exatamente depois, e aquilo que você tinha comentado lá, que o Max falou, né? Na penúltima relargada, ele realmente largou em primeiro e foi embora do Max. O Max largou muito bem na última relargada, que aí passou. Se aproveitou dele, passou ele,
Daí, se eu tiver que fazer algum comentário lá da Alpine, talvez a gente pôde perceber várias imagens do Gasly no final da corrida já procurando a parte úmida da pista. Ou seja, provavelmente devia estar tentando esfriar o pneu dele ao máximo para minimizar a queda de rendimento em relação, dos pneus em relação ao carro. Por isso que ele era um dos únicos procurando a parte molhada lá da pista. E isso daí mostra que a Alpine não está na altura dos outros. E realmente ontem eles terminaram em segundo e terceiro porque os pilotos mandaram bem. E eu achei que o Russell ia conseguir passar ele. E o Russell não conseguiu. Não. Eu também achei que o Russell ia passar e não passou. E você fez as contas de quantos milhões eles ganharam? Fiz. São 140 milhões de reais. Explica por quê. Porque eles saíram simplesmente de nonos do Campeonato Mundial de Construtores e agora foram pro 6º lugar. Ainda tá disputa em aberto, ainda tá perto lógico. Com a Haas e com a Vicar lá, que é a Visa Cash App lá, são tão próximos, mas o salto que eles deram foram 33 pontos. Eles fizeram 26 pontos no campeonato todo. Ontem, Interlagos, domingo, fizeram 33. Em uma tacada só, os caras... Então, 140 milhões de reais eles podem ganhar nesse pódiozinho duplo. E com isso, o Team Principal que veio aqui na semana passada, a gente fala quem é ou não? O Ayo, eu falei. O Ayo, a gente já tinha falado? Já falei tinha que esquecido. Então, o Ayo tinha comentado, a gente está numa posição no Mundial de Construtores que a gente não estava esperando, que na verdade a nossa posição é P8, né? O objetivo é chegar no P8. Então, eles estavam em sexto. Agora eles caíram para 7. Mas eu acho que eles recuperam, porque em média, no seco... Você acha que eles estão melhores? Eles estão melhores que a Alpine, certeza, então, né? Tem andado melhor. Mas eu acho que essas pistas de rua, eu não sei, as últimas 3 provas, só no molhado mesmo, que eles não foram bem, que os pilotos erraram muito, a estratégia também não foi boa deles. Eu até perguntei para eles aqui. E a diferença é de 5 pontos entre as 3 equipes. Então a Alpine tem 49, a Haas 46 e a Racing Bulls ali tem 44. Então eles são muito próximos. Tá bem legal essa Mas eu acho, na minha opinião, das 3 aí, eu acho que a Haas tem boa chance de terminar na frente. Eu acho que a Alpine ainda vai ser superada. Você acha que a Alpine vai conseguir terminar na frente? Não, vai ser superada pelas duas. Ah, sim. Acho que vai voltar pra... Também acho. Pra P8, você acha? Eu acho. Eu acho. É que assim, a gente tem que ver que, por exemplo, são 5 pontos separando todas. Pode parecer muito pouco, mas realmente eles brigam por 2, 3 pontos. Lógico. Então, sim, teoricamente, a Racing Bulls aqui e a Haas tem que pontuar nas 3 provas para poder passar essa diferença toda de... Então, não sei se a Alpine pontua de novo no final do ano, até o final do ano, mas vai ser uma briga bem, bem bacana realmente entre eles. E chegou um momento da prova em que também a gente tem que destacar o Tsunoda também terceiro, segurando ali bem o pessoal. E o Lawson também estava ali nos pontos. Então poderia ter virado o jogo de novo para um lado, enfim. Esse final de semana o Tsunoda estava com mais tava melhor do que o Lawson, né? Eu acho que estava claro. Acho que ele não estava uma diferença gigante, não, mas eu concordo com você. Ele estava um pouquinho melhor. Tava o tempo inteiro na frente do... O tempo todo na frente, daí até tentaram uma estratégia diferente, que eles acho que foi logo no primeiro safety car, eles colocaram... Foi antes do safety car. Antes do safety car, eles colocaram o pneu molhado, quando começou a apertar a chuva. E, que eu me lembre, foram os 2 carros da Visa Cash App e mais o Pérez, que também colocou o pneu molhado, óbvio, quando deu a bandeira vermelha, daí eles puderam trocar os pneus de novo, todos voltaram atrás. Pro intermediário, o que me chamou a atenção do intermediário foi, eu acho que foi no Q2, eles soltaram o Piastri, ele foi o primeiro a andar de intermediário. Até então todo mundo estava andando de pneu molhado. Por que eles soltaram? Para meio que dar o bizu pro Lando, para saber se a pista já estava preparada. E quando eles soltaram o Piastri de intermediário, tinha bastante água na pista. Eu falei, pode dar besteira. Eu pensei comigo mesmo, eu falei, pode dar besteira isso daí. Tanto que ele levou, acho que 2 voltas para começar a performar de intermediário. A hora que ele completou a segunda volta dele, ou 2 ou... Não, acho que foram 2. Quando ele completou a segunda volta dele, que ele foi para P2 ou P3, na hora a McLaren já meteu um rádio pulando para colocar os intermediários. E daí, daquele ponto em diante, todo mundo passou a andar de intermediário. Praticamente não usaram mais o pneu molhado. O que as equipes trabalham é o seguinte: se tá uma chuva ao ponto de colocar aquele pneu de chuva, é que a corrida vai parar.
Então, por isso que ninguém usa, né? Por isso que porque ninguém usa. Só que eles só colocaram porque tava todo mundo com medo, né? Porque como soltaram os carros direto para classificação, eles não tiveram a chance de andar no treino. P2, exatamente. Andar no P2 para ver como é que estava a condição da pista. Então, como eles foram direto para a classificação, eu acho que todo mundo tomou a decisão certa de começar a classificação com o pneu molhado, sim. Só para passar uma coisa interessante, o último pódio na Fórmula 1 com 2 franceses foi... 97. Espanha 97. Panis segundo e Alesi terceiro. Foi o último pódio da história da Fórmula 1 com 2 franceses juntos. Eu acho que deve ter sido o último pódio do Panis também. E eu acho que foi. Bom. Não sei se teve algum depois desse. Mas se teve... Não, depois assim, tipo, no mesmo ano. Não, mas teve antes. se teve, só foi um ou outro. O Panis venceu o Mônaco, né? Venceu o Mônaco em 96. O Alesi foi 4º colocado em 97, empatou em pontos com o Coulter. Isso eu gravei porque a hora que eu pesquisei, qual que eu provei o vídeo, os pontos, mas era um ano que o Panis estava muito bem. Quando ele acabou machucando a perna no Canadá. O Alonso é tão antigo na categoria que acho que quando o Alonso começou, o Jean Alesi estava correndo ainda. Tava. 2001 e tal. Tava ali ainda, realmente correndo. Eu não peguei o Alonso, eu peguei o Alesi, mas o Alesi... pegar o Alesi pelo pescoço, inclusive. Tem um vídeo seu ali, acho que na Hungria, não sei o que, tem... E a gente pistola, se desentendeu lá um pouquinho. Dirigir esquisito, né, o Alesi? Com a mão aqui em cima. Você sabe que o Rubinho andava assim também? Na época do kart. Tá. Daí, à medida que o tempo foi passando, a mão dele foi descendo também, não sei porquê. Hoje em dia ele guia com a mão mais para baixo um pouquinho. Mas na época do kart, ele guiava com as 2 mãos aqui em cima. Detalhes aqui que você só sabe no Pelas Pistas. Mais alguns temas legais ainda sobre esse grande prêmio. O que vocês acharam da atuação do Piastri em geral, no final de semana inteiro? Eu achei... boa. Talvez eu sei onde você queira chegar. Eu achei meio quente e frio. Quente e frio. Quente e frio. Eu achei que ele mandou muito bem. Era para ganhar... na classificação, mandou muito bem na sprint. A sprint era dele. E daí tiveram momentos da classificação que ele parecia, principalmente no começo, parecia que ele estava mais forte que o Lando. Daí, à medida que a classificação foi passando, ou seja, você anda com um jogo de pneu, daí você para, daí coloca outro, ou de repente faz algum acerto no carro, sai de novo pro teu second run, tudo. Daí o Lando foi ficando cada vez mais forte, mas eu sinceramente esperava mais dele um pouquinho na chuva do que a própria atuação dele, aquilo que a gente conseguiu ver. Não foram tantas corridas que ele fez na chuva também. Tinha uma galera que também, o Berman nunca tinha dado na chuva, o Colapinto nunca tinha dado na chuva. Também pode ter sido isso. Eu ainda bato na tecla que falta um pouquinho de consistência, um pelo de consistência e melhor no quali. Porque se você, por exemplo, na sprint, que ele ficou em primeiro e assumiu a liderança e vazou, tipo, tava irretocável, a sprint era dele. Mas, pô, o cara dá um detalhezinho na classificação. Larga em quarto. Pô, largar em quarto hoje pra você conseguir passar tudo, ainda, sabe? É o pelinho que falta pra ele, ano que vem, talvez... Não, ainda bem... disputar o título. Ainda bem. Ainda mais na corrida do jeito que ela foi. Porque sem a asa móvel... Então era mais difícil ainda de passar, né? Como a gente comentou no começo do programa, que o único que passou foi o Max. Que teve gente que falou que o Piastri não fez questão de defender a posição ali quando foi ultrapassado. Eu acho que ele... Nem percebeu. Ele nem percebeu, exatamente. Ele não tinha nem ideia que ele ia tomar uma por dentro lá. Do mesmo jeito que eu acho que o Max não estava esperando que o Sainz se enfiasse no final da reta lá no México. Ele não estava esperando. Daí tem um monte de gente que escreveu, não, mas a bateria do Max, isso, aquilo, ele já tinha passado o rádio. São 2 coisas diferentes. A gente está falando de uma atuação exclusivamente na freada. E o Sainz se enfiou por dentro lá na freada numa situação onde o Max não estava esperando. Do mesmo jeito que o Piastri não tinha noção que o Max ia meter o carro por dentro. Tanto que foi por isso que ele não defendeu, eu acho. Atualizações. Colapinto. Argentino, porra, Interlagos lotado de argentino, muita gente, uma festa bacana. Atualizações? Temos fofoquinhas? Bom, pela primeira vez, cometeu alguns erros no final de semana, né? Não foi um fim de semana fácil para ele. Não foi um final de semana fácil para ele. Claramente foi um fim de semana pior que o Albon.
Apesar Sim. do álbum Não. ter... Sim. Mas O os álbum dois tava, bateram. o álbum tava pra fazer a pole. Exatamente, mas o final de semana inteiro. Tanto que o álbum foi superior ao Colapinto na sprint, na classificação, e daí na sprint, e daí durante a corrida também. Mas... Não, eu acho que... mas eu acho que o erro do álbum foi muito grave, sabe? Eu não sei se os pilotos, às vezes... Porque isso não acontece muito de classificar no domingo de manhã, 3 horas antes da corrida, né? Mas numa situação dessa, você não pode arriscar o carro desse jeito, entendeu? Eu sei que tá chovendo, mas ele não tá disputando o campeonato, ele já tem um contrato pro ano que vem, para mais 3 anos, não precisava fazer aquilo ali, entendeu? Arriscar demais, assim. Uma coisa é você arriscar no sábado, bate, ok, virar a noite trabalhando, arruma o carro. Você não vai fazer isso no domingo de manhã, entendeu? Eu sei que acontece que é chuva, mas o que pode acontecer, você escolhe as curvas que você vai arriscar. Uma curva do lago, algum lugar que tem mais área de escape, talvez você chega mais próximo do limite. As outras, você tem que correr daqui a 3 horas, você não pode forçar daquele jeito, entendeu? Mas sobre as fofocas de Colapinto, cara, continuam, tá tudo no ar aí. É engraçado que essas conversas, elas mudam muito rápido, né? Automobilismo, você é aquela velho ditado, né? Você é bom quanto o seu último resultado. Então, provavelmente vai dar uma esfriadinha agora, se ele não acertou nada ainda, né? Mas tudo indica que tem muita gente querendo pegar ele, entre a Red Bull, até eles resolverem o que vai acontecer ali, né? Se o Pérez realmente vai sair, quem que vai entrar no lugar dele, se vai ser um dos carros da Visa Cash App, ou se vai ser direto Colapinto. Enfim, tem muita coisa ainda para rolar. Enfim, então não sei. Eu espero que ele esteja no grid ano que vem, porque ele merece, um menino bom, e acho que... Vamos ver. A gente quer ver pilotos novos, né? Jovens. Eu acho que voltando a aquilo que a gente comentou do álbum agora na classificação, quem deu uma descrição muito boa, na minha opinião, da classificação foi o Lando. Perguntaram para ele, assim que ele foi fazer aquele pós-interview lá de pole position, ele falou very tricky conditions, ou seja, tinha muito do risk-reward factor, quanto você colocava a situação na linha para realmente ter a recompensa. E a hora que ele descreveu isso daí, eu consegui visualizar perfeitamente a situação da pista. Tiveram alguns que arriscaram um pouquinho mais, em momentos que talvez não deveriam ter arriscado, e acabaram tendo a recompensa comprometida. Que a situação do álbum, ela foi bem clara. O álbum, naquele momento que ele bateu, ele estava em segundo na classificação. Ele não estava em 19º ou 16º, tentando entrar lá no Q2 ou não. Então, na pior das mais hipóteses, um motivo para não... para ele não arriscar, exatamente. Tudo bem, quer ir bem, quer eventualmente talvez até tentar largar em primeiro, mas tendo que correr no mesmo dia, eu acho que foi um pouco demais. E a hora que ele bateu, mandaram um rádio para ele, e aí, você tá bem? A primeira coisa que ele respondeu, ele falou, dá uma olhada lá na telemetria, que eu acho que a gente teve que... eu acho que a gente teve problema de freio, Foi estranho a batida dele, porque na hora que ele tacou o pé no freio, o carro virou tudo para a direita. Será que foi isso? Talvez ele tenha tido uma falha mecânica, daí a gente vai ficar quieto em cima de tudo que a gente tá falando. Mas se não foi falha mecânica, que ele de repente arriscou um pouco demais, ele arriscou. E coitada da Williams, né? Que teve um final de semana, a gente estava até comentando. Eu, rapidamente, dos números que eu escuto, você até pode ajudar a gente, Thiago, mas eu acho que foi o quê? Uns 2 milhões de dólares aí, de prejuízo entre os 3 carros, né? Sim, e o que chama atenção, por exemplo, você falou disso, o negócio do teto de gastos, a Mercedes ela não trouxe mais atualização porque ela já está no limite por causa de batidas. Então, Batidas que eles tiveram com os 3 pilotos, com a do... 2 do Russell. 2 do Russell, teve a do Hamilton... E Antonelli. Do Antonelli, e teve mais uma do Antonelli, que ninguém tá falando, mas teve num teste, aqueles testes mas isso não entra no teste, mas teve também um desembolso ali, ele fez um teste privado e ele bateu também. Não, e a segunda panca do Colapinto lá no... Foi a do... Então, lá no café... Deu preju também. Foi uma destruída legal. Deu preju também pro Colapinto. Agora,
desde quando eu comecei, principalmente, a fazer o podcast com vocês, a minha percepção de piloto, ela mudou um pouco, assim. Eu tentei enxergar o lado mais humano de piloto, tentar tirar, às vezes, um lado de torcedor, que já não sou um torcedor há muito tempo, mas... Cara, o Stroll, ele fez uma das coisas, acho que, mais desinteligentes que eu já vi numa vida numa pista de corrida. Aquela que ele volta pra querer sair naquela caixa de brita, que além de... é funda. Você viu a filmagem? Não. Fizeram uma filmagem Tem de outro trocentas ângulo. filmagens, De outro ângulo. Ele, ao invés de ele virar à direita Exatamente. pra tentar não entrar na brita, Não, ele foi ele reto. virou esquerda na brita. Ele Ele foi pro entrou meio na da brita. brita. Ele tava fora da brita. E daí a galera toda começou a gritar: Drogovic. Cara, foi uma das coisas mais, assim... Ó, um exemplo, o Tsunoda. O Tsunoda também errou no mesmo ponto. E ficou meio que ali, ele rodou, ele entrou metade do carro na brita, metade fora, escapou e beleza. Cara, o cara rodou e vai dar o cavalo de pau e vai pro meio do negócio. Tipo... Você vê pela atitude... E assim, eu detesto de falar, mas cara, aquilo foi surreal. Não é uma atitude de... Mas você vê pela fisionomia dele, assim... Ele não parece que tá lá porque quer, porque gosta, porque... Vazou uma imagem, não é que vazou, assim. Pegaram uma imagem da coletiva, acho que de... Não sei se foi aqui do Brasil. Sim, eu vi no Instagram do Hamilton olhando pra ele. O Hamilton olhando pra ele, tipo, olhando olhando pro nada. Viajando. Tipo, o Hamilton dando risada, tipo, meu... O Hamilton tava dando risada do cara, tipo, o cara parado ali, tipo, desinteresse total. Eu não sei, não sei como é que é estar na posição dele. Gostaria de estar na posição dele pra poder correr, gostaria. Mas... não ter a paixão pelo que você faz também é uma coisa muito ruim, né? Tá lá porque seu pai quer que você esteja, sei lá, qualquer motivo. Uhum. Não sei. Olhando assim, talvez tenha sido a decisão certa do Drogovic ficar lá, porque já esse cara desiste de andar e o Drogo entra no lugar dele. Será? A gente até trouxe a informação lá que ele pediu pra parar 3 vezes no ano passado, mas 3 vezes parar e, tipo, seguiu. Mas realmente... Às vezes o Drogo, ele tá vendo alguma coisa que a gente não tá vendo, por isso que ele tá insistindo ali. Pode ser. Quando ele assinou no começo lá com o Aston Martin, eu falei, cara, o dono da equipe e o tiozão que nunca quer parar. Então, daqui você não vai entrar. Uhum. Mas às vezes ele tenha visto o comportamento do Stroll e falou, ó, esse aí vai desistir a qualquer hora, eu tô aqui pronto pra entrar no lugar dele, né? Vamos ver. Que coisa. E ele quase foi, né? Seria legal se ele tivesse ido. Tudo bem, seria quase difícil. Não, ele quase foi por causa do Alonso. É isso que eu tô falando. O Alonso entre o México e voltou pro... Então, ele voltou pra Europa. Só chegou na quinta-feira à noite. E você tava monitorando. Você tava monitorando, né? O Aero Alonso, né? Que horas que ele ia chegar? Acabou chegando o quê? Acabou chegando umas 4h30 da tarde. 4h30 na quinta? Na quinta. Mas como é que você... Até foi o rapaz do Splash and Go, ele postou ali, ó, tô aqui monitorando no Flight Radar. Você tinha o track do avião. Fizeram do Max chegando, por exemplo, no Brasil também. Fizeram ali acompanhando. E aí tava vendo, saiu de Oviedo, parou numa ilha, acho que Cabo Verde. Pode ser. E aí veio pro Brasil, pra abastecer. Chegou por volta de 4h30 da tarde, o Aero Alonso. E ele terminou, tipo, estragada a corrida. Ele falou, vou acabar essa prova pros mecânicos. Então, o que ele alegou, por exemplo, era problema de dor nas costas. Ele até saiu com dificuldade. Não, ele ficou parado. Na hora dele descer do carro, ele ficou parado, apoiou lá no Halo. Ficou, o quê? Uns 20 segundos lá apoiado. O mecânico foi lá ajudar ele. E daí, a hora que ele saiu do carro, ele começou a andar... Ele não estava mancando, mas você via que ele estava com uma certa dificuldade de poder andar. Boa. A idade chega, né? Finalmente. Por que você olha para mim? Não. Calma. Eu continuo batendo na mesma tecla. Tá. Que nessa confusão de dança de cadeiras, para onde que vai um, para onde que vai o outro, esse já está acertado, não está acertado, só não está anunciado, né? Mas... eu não vou entrar em detalhes. Eu ainda gostaria de ver o Sainz na Red Bull ano que vem. Eu continuo insistindo nesse ponto. Eu não sei se vai dar para conseguirem fazer algum acerto ainda com a Williams, mas o Sainz teve um fim de semana bem fraco no Brasil. Comparado com exatamente, o outro. Bem difícil aqui no Brasil. Sim, as condições estavam difíceis, porém elas estavam difíceis para todos, né? Não é que só estava chovendo em cima do carro do Sainz, estava chovendo em cima do carro de todo mundo. E, ok, ele
infelizmente, ele não performou, mas ele tá no ponto. Ele, para mim, é o cara para colocar lá naquele carro. É um dos motivos que a Williams faz até um jogo duro de segurar um pouco, de querer manter o contrato do Colapinto. Porque tem no contrato do Sainz a possibilidade de ele surgir uma oportunidade de sair. Então, por isso que os caras estão meio... Sabe aquela coisa do... eu ofereço o Colapinto para uma outra equipe, só que ele ainda tem um vínculo comigo, se eu precisar eu chamo de volta. Então isso tá na... Tá, aquelas imagens e fotos feitas no final de semana do Horner saindo lá da casinha da Williams, todo mundo tá achando que é por causa do Colapinto. De repente é por causa do Sainz. Eu acho que não. É Colapinto. Eu Mas... acho que... Se você for comparar diretamente, tudo bem, o Colapinto... Não é. Se tivesse que pegar agora, qual piloto vai dar mais resultado, vai ser o Sainz, não tenho dúvida disso. Mas a Red Bull não vai colocar um Sainz do lado do Max. O programa tá bacana, a gente vai aproveitar agora e fazer o nosso momento pit stop de hoje. Turma, momento pit stop de hoje é uma curiosidade que muita gente deve ter ouvido durante os rádios da prova de Fórmula 1. Eram as equipes orientando os pilotos em relação ao balanço de freio do carro. Muita gente joga um clique para frente, joga um clique para trás. Aproveitar o momento pit stop aqui com o Nelson e com o Christian para falar. Que diabos joga um clique para frente, joga um clique para trás? O que é o balanço de freio que estava todo mundo destacando lá em Interlagos? Quem quer começar? Bom, você conta um pouco da história do balanço de freio? Não, isso vai ser no final. Isso vai ser no final, então... Vou explicar um pouco da... Eu falo rapidamente. Boa. Muito freio na frente, você bloqueia a roda dianteira. Então, você tira freio da frente, ou seja, o balanço de freio, você passa para trás para bloquear menos a roda dianteira. E muito freio para trás... tem a tendência a fazer o carro escapar de traseira no momento que você está com o pé no freio, entrando na curva. É claro que em situações diversas você usa isso daí para poder ajudar o contorno de curva, principalmente com o freio atrás, ou seja, se o carro já naturalmente já quer escapar de frente, a hora que você vai entrar na curva, às vezes você passa um pouquinho para trás para ajudar a fazer o carro apontar. Isso é o jeito mais rápido de explicar, por favor. Mas na chuva, pessoal, na chuva, você costuma jogar freio mais para trás ou mais para frente? Você joga mais para trás quando você anda na chuva, porque é mais fácil você bloquear a roda dianteira do que a roda traseira. Entendi. Tentar ser um pouco mais didático, tentar não ficar aqui meia hora, mas... Por quê? Eu fiquei meia hora? Não, tentar ficar meia hora. Calma. Tá tudo bem. Nossa, como ele tá dócil comigo. Tô sem energia, calma. A gente vai oferecer mais depois. Começar o seu serviço de bar aqui pelas pistas. Por isso que você tá bonzinho comigo hoje. Que eu tô acabado, Porque se fosse em condições normais, era lenhada atrás de lenhada. Chicotada. A gente, no carro de corrida, você sempre tenta frear o máximo que o carro dá. E alguma hora... vai travar, hein? O carro algum de corrida, lado vai ceder. Exatamente. O carro não tem ABS. Então, as pessoas que têm um carro esportivo não entendem, o seu carro esportivo tem um ABS. Então, quando você enfia o pé no freio e você sente o ABS funcionando, é porque a hora que ia começar a travar, entrou o ABS. Então, no Fórmula 1, no Stock Car, a maioria dos carros de corrida não tem ABS. O Porsche Cup tem, mas isso vai de escolha de categoria. A Porsche Cup tem porque é uma categoria mais de amadores, de empresários. Gentleman. Então, para facilitar um pouco a vida deles. Mas, então, você chega numa curva, você freia tudo que dá, alguma hora, alguma roda vai travar. E esse balanço que a gente pode regular também vai muito de tipo de curva. Então, você pega o S do Senna, chega na reta lá em cima, você começa a frear e a pista que ela começa a descer. E isso, naturalmente, a roda da frente começa a ficar mais leve, ela fica... um pouco mais no ar, chega a sair do ar, mas ela fica mais leve, então perde um pouco de atrito e ela vai bloquear. Então, o que acontece? Muitas vezes você vai fazer um mergulho para ultrapassar, freia muito dentro do S do Senna, você joga um pouco de freio para trás para não arriscar travar a roda lá. Aí você faz o S, quando você chega na reta, a gente joga o freio para frente de novo. Então, você sempre a gente está tentando maximizar o potencial do carro. E aí, voltando na história que eu ia falar pro final agora,
essa regulagem a gente faz, às vezes, toda a volta. Ou, por exemplo, pneu traseiro vai num carro tração traseira, seja um Stock Car ou um Fórmula 1, o pneu vai esquentando, e aí né, o pneu vai desgastando atrás, com a tração traseira normal, e aí você vai perdendo aderência no pneu de trás. Então, o freio, naturalmente, você tem que começar a passar para frente, porque se você começa a travar a traseira, porque perde o pneu não gruda tanto mais, você começa a jogar freio para frente. Aí você faz um pit stop, bota pneu novo, você joga freio para trás de novo. E essa variação essa variedade de balanço que você vai fazendo para um lado para o outro, hoje em dia a gente faz na mão, né? Ou é um clique, no Fórmula 1 é no volante, é eletrônico e tudo. Mas isso começou, por que isso foi criado? Meu pai, isso na década de 70, essa regulagem era feita no pedal, porque é um cabo que vai até o pedal do freio e ele tem um sistema dos dois burrinhos de freios que joga um pouco para um lado ou para o outro, que é o freio traseiro dianteiro. Na época lá, não se mexia tanto, não era... Eu não sei se é porque não chegavam tanto no limite do freio, os freios também não eram tão bons, então você saía para andar, tava travando um pouco a frente ou a traseira, você parava no box, o mecânico ia lá mexer. Que era uma coisa comum naquela época. Só que o meu pai, quando ele foi para a Inglaterra, ele não tinha mecânico. Ele descarregava o carro sozinho. Era como se pegasse um kart, botasse atrás da caçamba da caminhonete e fosse brincar no kartódromo. Só que ele era na época da Fórmula 3. Então ele descia o carro, botava combustível, aquecia o carro, entrava no carro, tinha que botar o cinto sozinho e ia fazer o treino, tudo sozinho. E aí, ele fez esse negócio do balanço do freio, ele ficou tão de saco cheio de ter que parar, descer do carro, mexer, voltar, botar o cinto, capacete, sair, que ele criou um sistema com cabo de aço que vinha até aqui para ele poder mexer sozinho. Beleza, até aí tudo bem. Ele não sabia se os outros tinham ou não tinham, mas ele fez por necessidade. Quando ele chegou na Fórmula 1, nas primeiras coisas da Brabham, que o Bernie tinha chamado ele, sentou no carro e tudo, aí ele falou pro pessoal, beleza, tá tudo jóia. Aí, não, ele falou que ele saiu, fez umas voltas, aí ele parou e falou, pessoal, eu não achei o balanço de freio aqui. Ele falou, que balanço de freio? Se você quiser mexer, fala que a gente faz aqui. Ele falou, não, pô, tem que ter um balanço de freio dentro do carro, né? Se eu tô no meio da pista numa corrida eu quero mexer. Aí eles nunca tinham pensado. Nunca tinham pensado nisso. E aí ele botou e foi mais ou menos nesse período que foi, aí espalhou para todo mundo, naturalmente, que foi criado o balanço de freio de dentro do carro. Por necessidade, por ele não ter ninguém na equipe dele tá sozinho na Inglaterra, e foi por isso. Pô, bacana essa história aqui, realmente explicando um pouco mais sobre esse balanço de freio aí do carro. Realmente histórias bem legais. Inclusive, vocês podem colocar nos comentários aqui se vocês curtem esse tipo de explicação mais técnica que a gente pode dar aqui no nosso momento Pit Stop. E aquela coisa, né? Tá precisando de peça pro seu carro, você sabe, o lugar certo é a rede Pit Stop e com a maior comodidade do mundo. Você pode ir numa loja, pedir por telefone ou também no site ou por WhatsApp. Então, grave bem isso. Peça é na Pit Stop. Peça é na Pit Stop, a maior rede de autopeças do Brasil. Peça na loja, pelo WhatsApp ou site. Pit Stop! De volta do nosso momento Pit Stop. Você não deu like no vídeo por quê? Posso saber? Por que você não se inscreveu? Você que está ouvindo a gente na plataforma de áudio, por que ainda não está seguindo ali o Pelas Pistas? Por que não deu a classificação 5 estrelas? Quero saber. Por que você não fez isso? Faça isso agora, dá tempo. Só clicar no like no vídeo, se inscreva no nosso canal aqui no Pelas Pistas, que tem muita coisa bacana. Nossa lojinha, o pessoal mandou foto em Interlagos com lembrado. A Ecobag. Recebi algumas fotos. Achei muito bacana o pessoal ali que ouviu aqui. A gente ia falar do quê? A primeira pessoa que mandasse a foto? A gente precisa confirmar depois quantas a gente viu, mas eu sei que teve um rapaz que foi o primeiro que mandou. Vamos fazer os primeiros dois? Vamos fazer os dois primeiros. Exatamente. Como é a primeira vez que a gente fez isso, para dar, sei lá, Sim, porque foi muito legal o pessoal ali com a Interlagos, com a Ecobag. Realmente, compraram e estavam sentados lá na arquibancada curtindo a prova. Show! Traremos em contato, fique ligado. E se você compartilhou, mas não deixou visível no Instagram, a gente não tem como fazer nada. O que vai ser a surpresa? Vamos pensar. Mas a gente fazer um negócio legal para a pessoa, para os dois primeiros que mandaram ali. Falando em legal, pô, foi legal a homenagem lá do carro do Hamilton com o carro do Senna, hein? Eu achei, pô, bem legal ali a volta
pessoal que foi em Interlagos falou, tipo, do barulho. A Cal foi no evento lá em Interlagos, foi na corrida, destacou a diferença de barulho de um carro pro outro. Achei, pô, bem legal a homenagem. O que vocês acharam? Vamos primeiro falar do barulho. O barulho não vamos nem entrar em detalhes, porque isso a gente já está comentando há vários anos, né? Eu sou cozinhado quando eu falo a minha opinião, mas eu dou o braço a torcer. Pelo amor de Deus. A Porsche Cup, os carros passando na reta, o barulho é mais legal do que os carros de Fórmula 1. Isso, desculpa, a Fórmula 1 está por fora nesse aspecto, no aspecto do barulho. E barulho da vida. Vendo aquela McLaren do Ayrton na década de 90, a hora que ele virava na junção e subindo, metendo uma marcha atrás da outra. E eu também vivi isso. Com aquele Lamborghini V12, se trocando de marcha, era outro mundo, era outra dimensão. Homenagem muito bacana. Foi uma pena que estava molhada a pista. Eu pensei nisso. Porque senão ele teria tirado muito mais proveito do carro, daquilo que ele tirou. É claro que ele estava andando com uma margem bem grande, justamente para A, não bater o carro, e B, também não se machucar, né? Que 1h30 depois ele estava largando no Grande Prêmio. Mas aquilo foi bem legal, o carro funcionando perfeito, tudo direitinho. Agora, não sei... Vocês não acham que talvez deveria ser um brasileiro guiando o carro? Eu pensei nisso. Eu acho o seguinte. O que eu achei positivo de ter sido o Hamilton é que o Hamilton, desde o começo da carreira, foi um cara que sempre falou que era fã do Ayrton. Não é que é um... Mesmo quando ele não tinha vencido 7 títulos. Não é que de repente ele mudou de ideia, exatamente. Agora eu virei fã do Ayrton. Okay. Tipo, ele é um cara que desde o kart fala que, puta, eu sou fã do Ayrton Senna. Tá. E eu acredito que o impacto global de ter sido o Hamilton maior do que fosse um piloto brasileiro. Assim, pensando numa homenagem, tipo, de alcance maior. Talvez ficasse muito mais um alcance regional você fazer um brasileiro pilotando, o que eu não acho que seria ruim, também pelo contrário. Mas você amplia o leque de pessoas interessadas em ver, em repercutir a homenagem. Mas a gente está fazendo essa homenagem para o mundo inteiro ou a gente está fazendo essa homenagem para os fãs de Interlagos, para quem estava homenageando o evento, para quem estava homenageando a situação? Não, é um ponto de realmente ser discutido. Só como passou ao vivo também no próprio YouTube da Fórmula 1, fizeram um alcance global, mas realmente uma boa discussão. Só coloquei o ponto porque eu também achei interessante ter sido o Hamilton, mas concordo, por exemplo, pilotos brasileiros poderiam estar, inclusive você pode até mandar a sugestão de pilotos brasileiros que poderiam fazer essa volta. O Bruno Senna uma vez não andou em Interlagos? Andou. Um tempo atrás com... Ele andou várias vezes já. Já. Não, teu pai andou com a Brabham. Sim, mas Sim. é outra coisa. É. Sim, mas no carro do Ayrton... Não, no carro da... andou. Sim, entendo. Não, O Bruno Senna andou. Desculpa, eu só lembrei do teu pai andando com a Brabham. Com a bandeira do Vasco. Ele tinha que fazer alguma coisa diferente. A né? bandeira do Vasco. Por causa disso. Até hoje perguntam pro Max por que ele torce pro Vasco. Mas ele perguntou, que time você torce? Vasco. Acho que é PSV o Max, né? Nem sei. Eu acho que é PSV, o time do Max. A gente pode contar sobre a pergunta que eu te fiz e que você me respondeu? Qual delas? No domingo. Sobre o carro lá do Ayrton. Não. Então depois a gente conta, Thiago, offline. É isso. Essa foi boa. Falado sobre a homenagem do Ayrton, E aí o Bortoleto, hein? De novo. Ué, ele vai andar. O que mais? Vai andar. Vai, ué. Beleza. Vai andar. Então É tá o aí. próximo piloto brasileiro a correr na Fórmula 1. Próximo piloto brasileiro a correr. Quem Vai, na quiser... Fórmula 1. Vai andar em 25 ou 26? Ah, a gente não pode falar. Ele pediu pra não falar. Vai A gente tá andar. respeitando. Então tá bom. Vai Beleza, andar. vai Eu falar. também acho que vai andar. Também acho que acho vai não, andar. tenho certeza. Ele vai andar. Ele vai andar. Eu também acho que vai andar. Certeza. É, isso aí. Turma, 2 assuntos aqui ainda no nosso programa de hoje. Primeiro, um pastelão na NASCAR. Tivemos a prova de Martinsville, a prova foi no finzinho ali do domingo, definindo os 4 finalistas da temporada 2025 da Cup Series.
Já estavam classificados o Tyler Reddick e o Joe Logano e as últimas 2 vagas em aberto. O Ryan Blaney ganhou a prova, chegou ali na decisão. E a última vaga, aconteceu uma coisa que eu achei muito, tipo, parecia DTM, às vezes aquelas brigas de montadora. Tava a disputa ali por um ponto, uma posição, o William Byron e o Christopher Bell. William Byron da Hendrick Chevrolet e o Bell da Toyota. Faltavam umas 5 voltas, o Byron não estava tão rápido, fatalmente seria ultrapassado por qualquer outro piloto ali que estava vindo atrás dele. E aí 2 carros da Chevrolet, o Ross Chastain e o Austin Dillon, ficaram escoltando. Bom, vocês andarem em Martinsville, imagina, 2 carros andando ali, não dá pra... Só um motoboy que passava ali pra... Bom, com um na frente já é difícil passar, imagina com 2. Né? Imagina com 2. Umas 4, 5 voltas escoltando, o Keselowski tentando passar e não conseguia, alguém chegava e não conseguia, enfim. Na última volta, o Bubba Wallace, que é Toyota, disse, something broke, alguma coisa quebrou. E tirou o pé muito na caruda pro Bell conseguir passar ele. Fez uma manobra, inclusive o Bell perde o controle do carro. Ele vai tocando no muro naquela manobra igual do Ross Chastain lá, o Hail Melon, que eles chamaram. E aí conseguiu fazer a ultrapassagem e ganhou ali o ponto que precisava e foi para a final. Só que depois a NASCAR disse que foi uma manobra direção perigosa e acabou desclassificando. Desclassificando não, tirou ali, deu uma punição que até muitos jornalistas estão questionando. Falei, eu quero ver essa punição no livro de regras, porque colocou o cara na última posição dentre os pilotos na mesma volta que ele estava. Então, tipo, 18º foi para 22º. Você sabe o que eu acho engraçado, às vezes, na NASCAR? É isso que você acabou de comentar. Como é que conseguem articular a situação inteira em Martinsville, que você vira 20 segundos a volta, com a corrida rolando, 2 carros da Chevrolet meio que fechando todo mundo. Que são de 3 equipes diferentes. Que são de 3 equipes diferentes. O timing, às vezes até parece novelinha, parece que foi tudo combinado antes do fato acontecer. Mas... sei lá, eu não sei se eles orquestram tudo isso antes. Se acontecer essa situação na corrida, a gente vai fazer isso, aquilo. No Super Speedways realmente acontece isso. Só que no Super Speedways você se planeja muito mais antes da largada da corrida. E você tem o tempo para você tentar fazer uma simulação, que é, ou seja, quando você sai no treino para andar, inclusive quando para a única 500 milhas de Daytona que eu fiz, a gente fazia simulações de vácuo com 6, 7 carros. Então juntava 6, 7 amiguinhos e daí vocês saíam para tentar entender como é que o teu carro estava sendo puxado no vácuo e o que ele perdia a hora que você entrava na curva. Agora, nessa situação em Martinsville, que você acabou de explicar, e com o Bubba Wallace de outra montadora tirando o pé na última volta, é tipo, uau, como é que tudo isso consegue acontecer, né? A NASCAR ainda vai avaliar os rádios, as comunicações, pode ser que tome uma decisão diferente, mas caso contrário, no próximo domingo, a decisão lá em Phoenix, a gente vai estar de olho. E eu sei que eu estou prometendo um programa de NASCAR há muito tempo aqui, já está pré-agendado, vai rolar esse programa de NASCAR aqui, que vai ter muita história bacana. Tá quase tudo... Tá agendado, na verdade, a gravação, mas assim que rolar, vocês vão saber. O que tá rolado e agendado só mudou o parceiro Christian Fittipaldi, Cascavel de Ouro, esse fim de semana agora, hein? Finalmente. Acabou de sair do forno. É primeira mão? Primeira mão. Acabou de sair. Olha só. Vamos ver aqui o... Uau, ok. Com a Cascavel de Ouro no... Mostra pra tua câmera aqui, ó. O Tigrão aqui atrás. Ah, que legal. Tá. Mostra um pouquinho pra quê? Pra sua. Pra cá. Pra do... Então. Isso. Não. Põe o capacete no meio. Isso. Tira o copo aqui. Boa. Tá bom aqui, ó? Boa. O Tigrão aqui atrás. As gotas em dourado, ao invés de ser em amarelo. Certo. A pista de Cascavel. Tá. E o símbolo da corrida, que é a Cascavel de Ouro e a bandeira do Paraná. Sensacional. Esse é o capacete que você vai correr, só que você vai correr agora com o Vitor Meira, né? Que eu vou correr com o Vitor Meira. Esse é o capacete que eu vou correr. Rapaz, não preciso dizer aqui, ó. Pintado pelo Cid. E, inclusive, o Alan falou para mim que quem vencer a corrida,
ele está oferecendo uma réplica desse capacete. Ó, que legal. Pro vencedor da Que corrida. bacana. Então eu já estou anunciando aqui no Pelas Pistas. E olha que legal. E tem um destaquezinho aqui, que a gente vamos depois colocar nas redes sociais, se tiver uma virada aqui, que é o Painted by Sid com a estrelinha. Que tem um significado essa estrela do capacete. Eu nem lembro qual É. Qual que é o significado? São os pilotos que correm na Fórmula 1. Os pilotos que correram prova de Fórmula 1 e Fórmula Indy Então, tem a estrelinha. Por isso que, ó, o seu tem a estrelinha aqui, o do Nelsinho tem estrelinha, o de outra pessoa não vai ter estrelinha. Se você mandar pintar o seu e você não correu de Fórmula 1 ou Fórmula Indy, não vai ter estrelinha. Mas tem o Painted by Sid. A estrelinha é o destaque para os pilotos que correram na Fórmula 1 e Fórmula Indy. E aí, você que faz tanta variação do seu capacete, né? Você deve fazer umas 10 por ano e gostou ou não gostou? Ficou legal. Mas só pode usar pra essa prova. Mas tem um monte que você faz que você só usa para uma corrida também. Não. Lógico. Já teve capacetes que você só fez, que você só usou para aquela prova. Concorda comigo? Mônaco. Mônaco já fez isso. Então. Tá aí, bem legal Mas então o ficou legal. capacete. Alan, muito obrigado. Você pintou um capacete que já tava aqui ou você Não, esse trouxe capacete zero? estava aqui. Ah. Esse capacete estava aqui. Show. Você repintou ele ou não? Pintou um novo? Não, esse daqui foi repintado. Repintado? Porque esse detalhe aqui, verde aqui, eu nunca vi o Alan fazer. Se ele tá fazendo, fez muito bem feito. Eu sei que o Kleber já fez esse carbono meio verde, assim. Esse daqui, na verdade, era um original Kleber. Tá. E daí o Alan pintou aqui. Na verdade, foi tudo ideia do Alan, né? Essa ideia da pista, da cobra, é tudo criação dele. A gota. Ele me ligou um dia e falou assim, nossa, eu achei o dourado. Ele falou, eu vou colocar um dourado que você vai adorar. Daí eu falei, tá bom, manda pau. E daí, só para complementar aquilo que eu já tinha dito, ele vai oferecer uma réplica desse capacete para o vencedor da prova. Boa, então, por causa de uma incompatibilidade de agendas com Farfus, o Vitor Meira... Aqui, ó. Não, pega aqui, peraí, tá mais perto. Este daqui irá assumir o comando comigo. Então, nós dois estaremos... Inclusive, ele foi treinar na semana passada. Opa. Tá. Ele já foi até Cascavel. Foi de bicicleta? Não. Ele pedalando, ele é profissional. Eu diria que ele poderia ser um profissional se ele só se dedicasse a isso. Ele é fera. Ele manda pra caramba. Mas ele foi quinta-feira e daí estamos indo de novo. Coincidentemente, a gente tá indo no mesmo voo nesta quinta-feira lá pra Cascavel. Show, e tudo você vai saber aqui no Pelas Pistas da semana que vem. E a corrida rola sábado à noite, né? Isso, acho que é 8 horas, né? E acho que vai ser transmitida pela Band Esportes, não vai? Pode ser. Vai? Não sei, mas deve ser. Eu ouvi dizer que vai ser transmitida pela pode Band ser. Esportes. O Luke também trabalha lá, então ele deve ter. O Luke Monteiro deve ter arrumado tudo. Legal. Bacana aqui, então. Boa sorte na Cascavel de Ouro. Bonito capacete aqui. Legal. E para encerrar a disputa, que voltou a ficar acirrada, viu? Voltou a ficar acirrada aqui a disputa do nosso bolão. Como é que foi? Olha aí. Bolão. Conta aí. O maior pontuador do fim de semana foi Christian Fittipaldi. Caralho. Certo? Estou vendo aqui, tem duas marcações. Ele acertou a pole do Lando e o pódio do Max. O Nelsinho acertou o pódio do Max e eu acertei a pole do Lando só. Então nós temos 81 pontos para mim, 74, ainda está totalmente administrável, nem abre a asa o Nelsinho. E o Christian, 69, já está quase ali brigando pelo, né? Chegando no segundo lugar. A briga mais acirrada, se a gente for analisar aqui, é a briga do segundo lugar. Que é uma diferença de 5 pontos. É matemática. 81 menos 74 dá mais do que 74 menos 69. Então eu acho que é a briga mais acirrada aqui. Restando mais 3 corridas do nosso bolão Las Vegas. Daqui a 2 semanas, Las Vegas? 2 semanas, Las Vegas. Qatar e Abu Dhabi. Vai para Las Vegas? Não, tem corrida no mesmo final de semana. No mesmo fim de semana? Onde você vai correr? Naquele final? Acho que é Stock Car em Goiânia, deixa eu olhar aqui. Então até Goiânia e São Paulo, né? É Goiânia e São Paulo, as tocas duas que tem faltam. A Porsche Endurance, a Porsche no próximo fim, na outra semana, Semana que vem tem a Porsche. Isso, na outra semana tem Stock. Isso. Aí tem um final de semana livre, e depois tem Stock dia 14 e 15 de dezembro. 14 e 15 de dezembro, isso.
Então é isso, gente. Boa sorte lá em Cascavel. Muito Animado? grato. Você já fez o shakedown do carro ou ainda não? Não, Você ainda vai chegar não. às cegas. Não sei se é às cegas, porque o Vitor andou... Na verdade, o nosso carro não estava pronto ainda. Tá. O Vitor andou com outro carro da Tá. equipe, que é igual ao nosso. O nosso, se é que a gente chama de shakedown, vai rolar na quinta-feira. Eu acho que é um shakedown, porque o carro é novinho, Tá. né? Vai rolar na quinta-feira. Mas É o quinta tem Fiesta? bastante treino. Não, é o Ford. Ford. Ford Fiesta. É Fiesta? Acho que é o Fiesta. Não é o K? Então mudou. Eu... Mudou, porque eu tinha recebido uma foto que era um Fiesta. Então é o Fiesta. Não, mas pode ser que seja o K, enfim. Você tá zerado, tá o bom. carro tá novinho, então é o K. E 3 horas de prova? 3 horas de prova. Tem bastante treino na quinta, meio que quinta-feira você anda o dia inteiro. Tá. Daí sexta-feira, acho que são 2 ou 3 sessões, daí a classificação. E daí sábado a corrida. Boa. Pô, pro próximo ano, se você for correr de novo no próximo ano, vocês poderiam correr no próximo ano, seria bem legal. A gente podia tentar fazer uma onboard ao vivo dentro do carro, hein? Pra passar no canal no Pelas Pistas. Pensou de Da colocar ali? Cascavel de Ouro? Da Cascavel de Ouro. Mas não vai pesar muito o carro e o carro... Não, mas não aí conseguir fazer a subida uma ali esteirinha, atrás. né? Faz uma esteirinha e o piloto perde o peso da câmera. Bom, o convite já tinha sido feito várias vezes, né? Daí, eu acho que ele ficou com medo de tomar uns 2 segundos de mim por volta. você achou daí, isso? Não, eu vou ter que fazer isso, não vou estar lá. Daí Entendi. eu tenho esse evento, eu tenho aquilo. Entendi. Tá Então bom. vocês vão ver onde eu vou estar no sábado. Aí vocês vão entender que eu não vou estar em casa de ressaca, descansando. Vou estar trabalhando. Tudo bem. Curioso pra saber tudo isso que vai ser feito. Então, bom fim de semana, bom evento. Boa Cascavel de Ouro. Muito obrigado. E a gente volta semana que vem com mais, certo? Opa! Até, deixa eu recuperar agora. É isso. Tem uma semana pra recuperar agora, gente. Obrigado pela companhia. Semana que vem tem mais do podcast Mais Veloz. Ah, não, pera, esqueci de um detalhe. Calma. Volta. O quadro. O quadro. Bem lembrado. Peraí, vamos colocar isso no chão. Quebrou o chão agora. Quebrou o chão, quebrou o capacete. Achei que tinha quebrado o vidro por um. Eu- Olha só que. Esse não vai dar pra ver direito aqui. Deixa eu tentar voltar. Põe no meio de novo aqui, Cris. De novo aqui no meio, entre vocês dois. Ficou legal aqui, ó. É um quadro que tem um desenho do Copersucar, do primeiro Copersucar, esse? Exatamente. Primeiro Da equipe Copersucar, Fittipaldi. mas- Aqui, ó, volta. Só voltar pro Christian aqui. Só para explicar um pouco. Ou Tem seja, vários autógrafos aqui. tem a data aqui do quadro: 24/12/75. Fazer o seguinte, deixa eu segurar aqui, ó. Vou Tá. botar na minha câmera e você vai conseguir ler tudo que tá escrito aqui, ó. Isso daí provavelmente deve ter sido A na data, festa né? de Natal da Tá. equipe. Os primeiros integrantes da equipe assinaram esse quadro. Uhum. E lá o Emerson estava presente, apesar dele não estar guiando pela Copersucar naquela Sim. época. É óbvio que ele estava presente na festa de Natal. Daí meu pai, o Ingo, a assinatura aqui, ó. Essa assinatura é legal. É do Ito, que era um mecânico japonês que, inclusive, infelizmente perdeu a vida dele num acidente de trânsito no Japão. Tá. Daí a assinatura do Darcy aqui em cima, isso. Aí onde tá seu dedo, daí, enfim, o Antanas, o Tommy, o Alberto Luiz Muro. Eu lembro de alguns do Manolo, que era motorista do caminhão. E daí outros também. Legal. E esse quadro tá legal. Bacana isso aqui. Realmente, claro, tem o desgaste do tempo da foto, às vezes alguma umidade que entrou, mas realmente uma peça rara aqui. Mais uma exclusiva para você aqui no Pelas Pistas. Bem legal, Cris. E parabéns para quem cultivou tudo isso nesse tempo todo. Boa. Agora sim, bandeira quadriculada. Semana que vem tem mais Pelas Pistas para você. Valeu!